Então, vamos lá, então, começar. É, então, a gente vai comentar de estação total nessa aula, tá? Que assim como o teodolito, então, assim como o teodolito, e assim como outros instrumentos ópticos que a gente não comentou, porque a gente não vai usar muito, ele também é um instrumento que faz medições, tá? Então, se você olhar, às vezes, de longe para uma estação total e para um teodolito, talvez você nem saiba a diferença, tá? Porque eles também têm a mesma coisa, eles também têm a luneta, eles também têm o tripé, eles também têm lá um visorzinho que mostra números, só que a diferença é que a estação total ela é um pouco mais robusta, ela tem um pouco mais de funções em comparação ao teodolito. Um teodolito, se você for pensar em teodolitos mais básicos, em teodolitos mais simples, eles só fazem as medições de ângulo. E você, através das medições de ângulo, que precisa fazer os cálculos das distâncias através desses ângulos, tá? Então, é uma medição um pouco mais primitiva, vamos dizer assim, do que a estação total. Então, o teodolito, ele só te retorna ângulo, enquanto a estação total, ele já te retorna também as distâncias. Então, você evita ficar, às vezes, perdendo tempo num trabalho de campo, fazendo as contas. Geralmente é usado a estação total, porque ele faz esse trabalho muito mais rápido, tá? Às vezes também, por conta disso, ele é bem mais caro, tá? Então, às vezes vocês vão encontrar obras ou trabalhos de campo que não têm estações totais e só tem teodolitos. Às vezes não é necessário também ficar colocando muito equipamento caro quando não tem necessidade, né? Então, às vezes, um teodolito dá conta do recado e você vai usar o teodolito. Você não vai precisar gastar com equipamento mais caro se não tem necessidade, tá? Então, por que que a estação total ela é melhor que o teodolito? Como eu falei, então, assim, ela deixa a coisa muito mais rápida, tá? Porque ele já te retorna as distâncias automaticamente, então ele já calcula isso, tá? Ele calcula isso porque ele calcula isso porque ele tem um microchip, tá? E esse microchip, ele já faz esses cálculos, né, em relação ao prisma. O que que é o prisma? O prisma é como se fosse a mira do teodolito. A diferença é que o prisma, ele tem, é como se fosse um quadradinho com um refletor aqui. Então ele manda um sinal para esse prisma e aí ele recebe de volta esse sinal e com isso ele consegue calcular essa distância automaticamente, tá? Então, através aqui de reflexões, de sinais, de ondas, tá? Alguma coisa assim, ele já retorna para a gente o cálculo da distância, enquanto o teodolito ele não tem esse tipo de coisa. Então você não precisa calcular quando você está fazendo isso com a estação total, tá? Ele deixa o trabalho muito mais rápido, tá? Você não precisa ficar anotando nada, tá? Então, no teodolito, você precisa geralmente de uma prancheta, anotar todos os valores que você está fazendo, enquanto que na estação total, todas essas informações elas já são gravadas nesse microchip e depois você pode exportar essas informações para um computador, para um dispositivo externo, tá? Computador, pendrive, enfim. E aí você exporta esses dados direto para um programa de edição. Então, por exemplo, para um AutoCAD da vida, tá? Então, você já consegue exportar essas informações direto, não precisa nem ter o trabalho de digitar no seu programa, que você vai usar lá no programa de engenharia, de arquitetura. Então, ele deixa esse trabalho menos burocrático, vamos dizer assim. Ele pula essas etapas de calcular as distâncias, anotar, e depois ter que colocar essas informações manualmente em um programa, tá? Então, ele já faz todo esse processo automaticamente. Por isso, a estação total é muito mais cara também que um teodolito, tá? Então, talvez vocês encontrem muito mais teodolitos nas obras que vocês, porventura, vão trabalhar, do que estação total. Às vezes eles deixam estações totais para as obras mais importantes, para as obras maiores, enfim, né, por conta de ser um, um equipamento mais caro. Mas quando a gente olha do ponto de vista de engenharia, nem é um valor tão caro assim também. Um valor caro para a gente chegar e comprar uma estação total agora. Tá? Mas para uma empresa de engenharia que constrói edifício, trabalha com muito dinheiro geralmente, não é tão caro quando você olha desse ponto de vista. Então, por conta dessa facilidade, ela também economiza muito erro. Tá? Então, ela acaba permitindo que você erre menos, tá? Porque não é você que vai fazer
os cálculos, ele não depende do operador, tá? É tudo tudo automatizado, tá? Embora você consiga ainda também ter alguns erros utilizando a estação total, tá? Mas, enfim. Então, como ela também tem esse microchip, ela já faz as correções necessárias quando for possível. Então, por conta de variação de temperatura, de variação de pressão, variação de umidade, às vezes você vai ter uma diferença de medição, dependendo, às vezes está muito quente, às vezes, como os instrumentos são muito sensíveis, dependendo do vento, dependendo da temperatura, se está mais quente, dá uma dilatada, às vezes, no equipamento. Então, ele já faz esse trabalho de ajuste automático. Algumas estações totais até fazem o nivelamento sozinho, tá? Então, dependendo da estação total, ela faz muito mais coisas sozinhas em relação a outros, tá? Então, aqui eu peguei lá no livro único alguns tipos de estação total que você pode ter. Então, ele coloca aqui, estação total para obras de construção civil, tá? Geralmente, eu imagino que esse aqui deve ser um dos mais, uma das mais simples, tá? Que ele não tem um alcance muito grande, então geralmente é feito para obras menores, tá? E uma precisão também que não é absurdamente preciso, tá? Então não é uma precisão muito boa, quer dizer, suficiente, claro, para fazer o trabalho, mas se você precisar de alguma coisa mais precisa, né, você vai ter que gastar com outro equipamento. Então, aqui ele coloca esse tipo de estação total, que é para levantamento topográficos gerais, que ele tem mais alcance, tá? Então, ele permite que você faça medições em obras maiores, tá? E ele coloca aqui também a estação total que tem mais precisão, tá? Mas por conta dele ter mais precisão, ele não é indicado para coisas que têm alcance muito longo, porque ela não tem esse alcance, tá? Então é feito para quando você precisa de mais precisão, porém não precisa de um alcance muito longo, tá? E tem as robóticas, tá? Que fazem algumas medições automáticas, fazem ajustes automáticos aqui, até o reconhecimento de prisma, tá? E então ela, às vezes você consegue andar no seu na sua obra lá na obra que você está supervisando, alguma coisa assim, e não precisa necessariamente você estar na estação total para manipular. Essa estação já vai seguindo o prisma, então você consegue controlar isso à distância às vezes, tá? Então ela pode ser às vezes controlada sem ter um operador lá. Isso representa uma economia também em tempo, né? E economia em mão de obra, tá? Então, ela deve ser um pouquinho mais cara em relação às anteriores, tá? E elas também são equipamentos precisos, então, geralmente, acho que essa aqui deve ser a mais completa, tá? Acho que talvez seria o, o melhor de todos os mundos aqui, tá? Então, só os tipos que podem ter, tá? De estação total. Lembrando que essa estação total é como se fosse um teodolito com mais funções, tá bom? Então, vamos lá. De novo aqui eu coloquei 2 slides sem querer, porque eu geralmente copio, né, e vou fazendo outro. Mas aí aqui eu coloquei, né, que em comparação ao teodolito, claro que elas são mais caras porque elas fazem mais funções, tá? E por elas fazerem mais funções, eles são equipamentos mais sensíveis, tá? Então, por isso, nem sempre você vai ter em todas as obras uma estação total. Às vezes não é necessário, às vezes ela é muito cara para aquele tipo de obra e não compensa você colocar uma estação total. Às vezes você não tem mão de obra, entre aspas, qualificada para operar com uma estação total, então eles colocam um teodolito que é mais simples. Então, você às vezes vai encontrar estação total e às vezes vai encontrar teodolitos no meio do caminho do seu trabalho, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu peguei um exemplo, esse exemplo é exatamente o que tem lá no livro único de vocês, tá? Então, eu acabei não pegando exemplos externos, tá? Para que vocês consigam ter o material que eu estou usando, tá? E com certeza, lógico, né? Que é mais fácil para mim pegar esse exemplo também. Então, ó, qual que é a ideia? A ideia é que esse exemplo aqui, você quer fazer a medição de uma quadra, ou seja, pensa num quarteirão. Esse quarteirão não necessariamente precisa ser um quarteirão regular, tá? Um quarteirão quadradinho, bonitinho. Então, imagina que esse quarteirão aqui, imagina que é
esse desenho aqui? Então, tem uma rua aqui, a outra rua está aqui, tá? E você vai fazer a medição aqui dessa quadra, tá? Então, imagina aqui que você quer fazer a medição de quanto tem de largura, quanto tem de área, e às vezes é interessante para você fazer, tá? Então, você está interessado em ver quanto que isso aqui tem de medida, tá? Então, o que você precisa fazer com a estação total ou com o teodolito? Mas nesse caso aqui, a gente, claro, está usando a estação total, porque ele já vai calcular tudo automaticamente e já vai armazenar no computador. Eu já comento aqui essas coordenadas, tá? Então, ó, qual que é a ideia? Você vai escolher um ponto desses daqui de referência, tá? Para você começar o seu trabalho. Então, vamos imaginar que você começou com esse aqui, chama de P0. Então, quer dizer que aqui você vai instalar o seu teodolito, ou a estação total, no caso aqui, né? Então, aqui você vai instalar lá no tripé, tá? Então, aqui vai estar a sua estação total. E aí, o que é importante falar sobre teodolito, o que é importante falar sobre estação total? Você sempre vai fazer uma marcação inicial, e essa marcação inicial, ela não vai ser referente aos pontos que você tem de interesse, tá? Por quê? Você vai fazer como se fosse uma marcação de referência para que todos os seus cálculos fiquem em cima dessa marcação de referência, tá? Essa marcação de referência, ela é chamada de ponto ré ou visada ré, tá? Então, geralmente você pega o norte geográfico, tá? Então, vamos imaginar que o norte geográfico esteja nessa direção, tá? E aí vamos pegar que você pegou esse ponto aqui como o ponto para fazer a sua visada ré. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui no caso da estação total, né, o prisma, tá? Para saber qual é a angulação que ele tem, tá? Como você está olhando para o norte, né, o norte geográfico ele tem, quando a gente olha para o ângulo, né, ele tem o ângulo zero, tá? Mas pode ser que às vezes você não tenha essa visada ré exatamente alinhado com o norte geográfico, tá? Às vezes, por algum motivo, a sua visada ré seria isso daqui, tá? Esse ponto. Tá? Então, quando você faz a visada ré em cima desse ponto, ele não tem mais o ângulo zero, ele tem um ângulo diferente aqui. E todos os outros pontos, eles vão ter como referência esse ângulo aqui da visada ré, tá? Mas, geralmente, a gente coloca essa visada ré apontando para o norte, tá? Mas ele, geralmente, pode ser, ele pode ser também qualquer outro ponto para servir como referência, tá? Para as próximas medições. Então, vamos imaginar aqui que esse ponto esteja alinhado com o norte, tá? Então, isso aqui não faz muita diferença. Mas aí você vai ter na sua estação total essa leitura de pontos. Quando você apontar lá a sua estação total para o seu ponto de interesse, para o seu ponto ré, que é que ele chamou de A, tá? Então, vamos colocar aqui o ponto A, tá bom? Então, vamos lá. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa referente a isso. Eu coloquei aqui algumas figuras para a gente entender quais são essas medições. Eu posso pegar também algumas outras figuras aqui do Google, tá? Para que fique mais claro, caso não fique, tá bom? Então, ó, primeira coisa que é a parte importante é essa última aqui. Essa última aqui, que é o H, é a altura da leitura, tá? Então, é como se esse ponto P0 aqui tivesse uma altura de 534 metros em relação ao nível do mar, tá? E esse ponto A tivesse uma altura de 532, tá? Então, quer dizer que ele está um pouquinho abaixo, tá bom? Então, essa leitura também a estação total te dá. Além disso, ela te dá essa informação também. O que é essa informação? É exatamente a coordenada geográfica do seu ponto de interesse. Então, ele vai te responder a coordenada geográfica do ponto que você está, que é esse daqui, tá bom? E a coordenada geográfica do ponto que você colocou o prisma, que você fez a leitura aqui do prisma, tá? Que seria o ponto A. Então, ele consegue te dar essas duas coordenadas, tá? Só para vocês entenderem o que são esses números. Esses números, eles são chamados de UTM, tá? Que é lá com base, tá? Na cartografia de mercado, tá? O que acontece?
você separa, você recorta o globo terrestre em retângulos, tá? E esses retângulos, eles têm umas coisas chamadas zonas. Então, ó, essa aqui, ó, tudo isso aqui seria a zona 1. Tudo isso aqui seria a zona 2, tudo isso aqui seria a zona 3, tá? Então, percebe aqui, imaginando que a gente está em São Paulo deve estar mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Então, São Paulo deve estar entre aqui a zona 22 e 23, tá? Nesse sistema UTM, tá? E além desse sistema UTM, você tem aqui também o meridiano, tá? Que seria a angulação aqui, 8 graus para baixo, 16 graus para baixo, 23 graus para baixo, ou seja, para o sul, tá bom? E você também tem, cadê? Você também pode se referir como fusos e zonas, tá? Ou seja, você vai olhar de acordo com a latitude, tá? Em relação ao meridiano de Greenwich, por exemplo, tá? Então, você pode falar que essa zona aqui, por exemplo, é a zona 23, tá? Que seria mais ou menos essa daqui, que seria a zona 23, tá? Mas ele também pode ser referido como o meridiano 45, tá? E lógico que a gente vai falar que é o 45 oeste, tá? Mas, enfim, no caso aqui ele coloca menos 45, porque para cá do meridiano de Greenwich é negativo e para lá seria positivo. Então, por isso que aqui seria 45 graus. Se você olhar no seu globo terrestre, tá? O meridiano de Greenwich está aqui, então você anda 45 graus para cá, tá? Então é como se São Paulo estivesse, lógico, né? Imaginando que aqui seria 45 graus, é como se São Paulo estivesse a 45 graus aqui do meridiano de Greenwich, tá? E aí ele coloca também, aqui, ó, ele coloca que o fuso é o 23, tá? E o meridiano é o 45. Ele não precisaria dar essas duas informações, tá? Então, ou ele pode falar que o fuso é 23 aqui, ou ele pode falar que o meridiano é o 45. Então, tanto faz, não precisa das duas. Elas dão exatamente a mesma coisa, tá? E aí, dentro de cada retângulo formado aqui, dentro de cada retângulo formado aqui dentro, existe uma coisa como se fosse um plano cartesiano, tá? Então, aqui dentro, existem essas coordenadas, tá? Deixa eu pegar um outro aqui, um outro exemplo com uma figura, para ver se vocês conseguem entender um pouco melhor. UTM. Então, dentro de cada retângulo existe uma série de números que delimitam lá o quanto para o norte você está e o quanto para o leste você está, que é esse N e esse E, tá? Que também pode ser, às vezes, sul e oeste, tá? Então, é só uma coordenada que representa isso. Então, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Deveria ter colocado no PowerPoint, mas, enfim. Aqui. Acho que essa vai. Abrir a imagem. Não, tá. A resolução não tá boa dessa imagem, então vou tentar procurar outra aqui. Qualquer coisa também eu posso eu posso passar um vídeo para vocês. Eu encontrei um vídeo legal que ele mostra exatamente essa ideia de UTM, inclusive você olhando no Google Maps, tá? Então você consegue verificar qual seria a coordenada, né, que você tá e consegue também ir direto para uma coordenada específica usando o Google Maps, tá? Então você poderia usar outros aplicativos também, mas acho que o Google Maps é de acesso a todos. Então eu vou deixar esse vídeo para vocês depois. Eu coloco lá no Ava, tá? Assim que terminar a aula eu já coloco lá. Eu estava com ele aberto aqui, não sei. Acho que eu fechei sem querer. Então quer dizer que dentro daquele retângulo, então, ó, dentro desse retângulo aqui,
é como se tivesse uma série de coordenadas. Então, é como se tivesse outros retângulos pequenininhos, como se fosse um plano cartesiano, tá? E essas coisas seriam esses números, tá bom? Então, é como se aqui fosse, por exemplo, a região 207.881,380, e se esse daqui fosse o 7 milhões, né? 656, blá, blá, blá. Então, quer dizer que o encontro dessas duas aqui está exatamente na altura que está, na altura não, né? Na região que está o P1. Tá? Então, ele é uma série de números aqui que te retorna isso daqui, tá bom? Então, é exatamente como se fosse um plano cartesiano dentro de cada uma desses retângulos aqui que te retornam esses números, tá? Quando eu colocar para vocês esse vídeo, vocês vão entender, porque ele trabalha exatamente com essas coordenadas, tá? Ele explica mais ou menos para vocês para vocês o que seria isso, tá? Mas pensem que são números que representam lá dentro desse retângulo, tá? Essa coordenada do P1 e do A, tá? Então, vamos lá. Então, quer dizer que ele já retorna para você direto o P0 e já retorna para você direto o A, tá? E aí existe esse ângulo de azimuth, tá? O que é esse ângulo de azimuth? É esse ângulo em relação ao norte, tá? Então, aqui, nessa figura, ele não está colocado em relação ao norte geográfico, tá? Então, o que seria aqui esse ângulo de azimuth? Então, vou colocar aqui. Ele tinha escrito também lá acho que na aula passada, então vou deixar aqui mais claro. Então, ó, vai existir aqui, vamos imaginar que o norte geográfico agora está para cá, só para fazer um pouco mais sentido, tá? Então, esse aqui é o norte geográfico. O ângulo de azimuth em relação ao norte geográfico é o ângulo zero, tá? Então, seria o 0 graus. E o ângulo de azimuth seria o ângulo entre P0 e A, tá? Que seria esse ângulo aqui, ó. Tá? 20 graus, 20 minutos e 46 segundos. Tudo bem para vocês o que é esse minuto e o que é segundo? Vocês lembram dessas coisas quando vocês viram isso em geometria ou não? Vocês chegaram a ver isso em geometria? Quando a gente fala de graus, depois de 0 graus vem 1 grau. Depois de 1 grau vem 2 graus. E o que acontece? Entre 0 graus e 1 grau não existe meio grau. Tá? Então, é como se tivessem Então, ó, vamos imaginar aqui 0 graus, e lógico, eu estou exagerando muito, tá? Vou imaginar que essa região aqui é o equivalente a 1 grau. Opa, 1 grau. Se eu quiser me referir exatamente à metade aqui, eu não posso falar que é meio grau. Por quê? Porque matematicamente, a graduação aqui, ela não existe graduação quebrada, tá? Então, o que acontece? Entre 0 e 1 são divididas em novas regiões. E essas regiões são chamadas de minutos. Então, ela é dividida em 60 partes. Então, é como se cada partezinha dessa aqui fosse 1 minuto, tá? Então, o que seria isso? Seria depois de 20 graus, entre 20 e 21, eu pego 20 partezinhas dessa, tá? Então, sei lá, imagina que seria isso. Só que aí, cada minuto, também, ele é subdividido em 60 partes, que são segundos. Então, só para você entender qual é a precisão desse instrumento, tá? Então, ele pega 1 grau, que já é uma coisa muito pequena para a gente, tá? Divide em 60, e essa divisão de 60, ele divide em 60 de novo. Então, ele pega 1 grau e divide em 3.600 partes, tá? Que cada uma dessas 3.600 partes seria 1 segundo, tá? E 60 segundos representam 1 minuto, e 60 minutos representam 1 grau, tá? Então, isso aqui seria como se fosse, um grau decimal, um grau quebrado, tá? Então, seria mais ou menos 20,3, um terço mais ou menos aqui, tá? Mas como não existe grau quebrado, não existe grau decimal, a gente não pode falar que é 20,3 graus, tá? Então, a gente tem que colocar em minutos e segundos, tá? Então, quer dizer que esse ângulo aqui de azimuth seria isso, tá? Seria 20 graus, 20 minutos e 46 segundos. Então, esse equipamento, o Teodolito também, tá? O Teodolito também tem essa precisão aqui até os segundos, tá? Então, esse ângulo de azimuth nada mais é do que quando você aponta lá para o seu norte geográfico para saber o quanto que você deslocou
no sentido horário, tá bom? Então, seria esse o ângulo de azimuth. Então, através dessas medições, tá? Usando a estação total, o que você vai ter que fazer? Você vai apontar o teodolito, não, desculpa, a estação total aqui para esse ponto que eu vou chamar de P1, aqui para esse ponto que eu vou chamar de P2 e aqui para esse ponto que eu vou chamar de P3, tá? Então, você vai apontar agora para os pontos de interesse, para os pontos que você quer fazer as medições, que seriam aqui as pontinhas, os vértices dessa quadra, desse quarteirão, tá? Então, quando você apontar para o vértice, ele vai te dar, a estação total, ele vai te dar, lógico, a altura do aparelho aqui permanece a mesma, né? Porque você ainda está sempre em cima do P0, você não mudou a sua altura do aparelho, você não mudou de região, tá? Então, você nem mexeu na altura do aparelho, então ele continua a mesma, tá? Aí, ó, quando você olhar para o ponto A, cadê? Quando você olhou para o ponto A, você coloca o prisma com uma altura específica, então aqui, ó, esse prisma aqui também tem uma altura específica, você pode mudar essa altura aqui, tá? Que ele colocou aqui de 1,5, de 1,5 m, tá? O ângulo horizontal, o que seria o ângulo horizontal? Ele definiu agora como base, tá? É aquela coisa que eu falei, por mais que o norte aqui esteja com 20 graus, seria o azimuth, tá? Ele definiu agora todo mundo em relação ao ponto A, tá? Como 0 graus, tá? Então é como se você tomasse uma nova referência. Agora você não está mais olhando para o norte geográfico, tá? Se você quiser saber o norte geográfico, tudo bem, você volta com ele, tá? Mas aqui ele agora definiu que o ângulo horizontal, então quer dizer, quando eu olho para cá, eu olho com 0 graus, tá? O ângulo zenital, o que seria o ângulo zenital? Quando você está lá em cima, do ponto P, 0, tá? E quando você está olhando para o A. O que seria o ângulo zenital? Lembra que o zênite é essa região, tá? E o ângulo zenital é o ângulo que forma com essa região, ou seja, com ponto superior. Então, esse ângulo é de 89 graus, ou seja, quase 90 graus, tá? Então, é quase que uma medição aqui que eu estou fazendo no mesmo plano, tá? Mas ele é um pouquinho para cima, tá? Porque ele é 89 graus, tá? Então, imagina aqui que isso aqui é 89 graus e 90 graus está aqui, a horizontal está aqui, tá? Então, esse é o ângulo zenital, seria que você está descendo aqui 89 graus em relação aqui, esse eixo, que é chamado de zênite, tá? E como para você a estação total já dá a distância inclinada, então ele já dá para você qual é a medida que você tem aqui, ó. Ele já te dá qual é essa medida. Então imagina que o prisma ele está aqui, ó, tá? Então ele já te dá qual que é a medida da distância inclinada. Lembra que ele está te dando a distância inclinada e não a distância horizontal, tá? Então se você colocar num mapa superior, assim, uma visão como se fosse o Google Maps, por exemplo, uma planta, essa distância aqui não vai ser a distância que vai aparecer nesse mapa, nessa planta, tá? A distância que vai aparecer nesse mapa, nessa planta, vai ser a distância horizontal, tá? E não essa distância inclinada, tá bom? E aí você vai fazer as mesmas coisas olhando para o P1, olhando para o P2 e olhando para o P3, tá? Então, a altura do prisma aqui ele manteve a mesma, tá? Então, ele só deslocou esse prisma para o ponto P1, então ele deslocou esse prisma para o ponto P1, para o ponto P2, para o ponto P3 e fez exatamente essas mesmas medições. Então, ó, percebe aqui que o ângulo horizontal agora mudou, o ângulo horizontal é 100 graus, então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, entre o A e o P1 é de 100 graus e algumas coisinhas a mais, tá? Eu não estou colocando a mais, mas é 100 graus, 17 minutos e 39 segundos, tá? O ângulo zenital, então quando você está olhando lá para o P1 agora, você tem esse ângulo zenital de 88, ou seja, quase também na horizontal, tá? Mas ele vai ser importante para calcular a distância horizontal, tá? E para retornar para a gente a coordenada que a gente está interessado aqui, tá? E quando você olha para o P3 também você consegue ter as mesmas informações direto já da estação total. Então, quando você aponta para o ponto, ele já te retorna quem que é o ângulo horizontal, quem que é o ângulo zenital e qual é essa distância inclinada. Então, com a estação total, é só fazer a mira em relação aqui ao prisma, tá? E ele já te retorna, o aparelho já te retorna todas essas medidas, tá bom?
E o que a gente vai fazer com essas medidas? A gente está interessado em calcular essa área aqui, tá? Ou seja, qual que é a área ocupada por esse quarteirão, tá? Ou, pelo menos, saber quais são as coordenadas geográficas, tá? Em relação a essa coisinha que é o UTM, tá? Para eu poder colocar isso numa planta, para eu poder colocar isso num documento oficial, numa licitação, alguma coisa assim, tá? Então, aqui existem as fórmulas de transformação, tá? Da coordenada E, aqui, que seria a coordenada, como se fosse aqui a coordenada, a coordenada aqui horizontal, tá? Se a gente olha no mapa, tá? Então, se a gente olhar aqui, aqui, tá? Então, tem a coordenada E do ponto e tem a coordenada N, que seria aqui para o leste e para o norte, tá bom? Então, quando você calcular, você consegue calcular o E, ou seja, essa coordenada aqui, de qualquer ponto, de qualquer outro ponto, tá? E você consegue calcular o N também de qualquer outro ponto, mas para isso você precisa ter como base o E do P0, que você já tem, né? Que você já calculou aqui, que você já calculou aqui. A estação total já te fornece isso, tá? Você precisa da distância horizontal, tá? Entre P0 e o P de interesse, tá? E você não tem a distância horizontal, você tem a distância inclinada. A gente vai calcular aqui a distância horizontal, tá? E o seno do ângulo de azimuth entre P0 e o ponto de interesse, que você tem aqui o ângulo de azimuth, cadê? Cadê? Ah, tá. Eu não coloquei aqui, tá aqui, tá? Você vai calcular, então, quem que seria o ângulo de azimuth, tá? Não é o ângulo zenital, é o ângulo azimuth, tá? Que seria esse ângulo aqui, tá? Não é o ângulo de azimuth, não é o ângulo zenital, não é o ângulo feito com o zênite, tá? Que é esse ponto aqui. É o ângulo, como se fosse aqui, o ângulo horizontal, tá? Não o ângulo vertical, como seria esse daqui. Então, vamos lá. Então, com esses dados, a gente consegue descobrir quem que é o P1, quem que é o P2, quem que é o P3, tá? Ou seja, as coordenadas E e N para a gente conseguir achar quais são as coordenadas nesses pontos aqui, para poder colocar num documento oficial lá, para enviar para uma prefeitura, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Para a gente fazer, é só calcular em cima dessa tabela, tá? Essas informações. Então, o E do P0, eu só vou fazer para o E, tá? O N é exatamente a mesma coisa, só muda aqui para cosseno, tá? Então, quem que é o E do P0? O E do P0 é essa coisa aqui, 207, 881, 380. Então, 207, 881, 380. Eu vou ter que fazer mais a distância horizontal. Mas a distância horizontal, ele é calculada dessa forma. A distância horizontal, ela é a distância inclinada, que a gente tem aqui a distância inclinada, tá? Em relação ao P1 aqui, tá? Então, em relação ao ponto de interesse. Tá? Então, em relação ao P1, a distância inclinada seria isso, tá? Então, eu calcularia aqui a distância horizontal. Então, vamos colocar aqui. Então, a distância horizontal seria a distância inclinada, que é 207,360 metros, tá? Multiplicada pelo seno do Z. E esse Z aqui é o ângulo zenital. Então, seria esse 88. Então, ficaria vezes seno de 88 graus e 54 minutos e 41 segundos. Tá? Tudo isso multiplicado pelo seno agora do azimuth entre P0 e P1. Tá? E o ângulo de azimuth seria o ângulo horizontal aqui. Tá? Então, seria esse ângulo aqui, tá? Que é o de 100 graus. Tá? Que seria 100 graus, então seno de 100 graus e blá blá blá, tá? Quando você fizer essa conta, ele vai te dar a coordenada E, tá? Exatamente a coordenada E desse ponto P1, tá? Porque tudo que eu fiz aqui foi para P1. Então aqui vai ser P1, aqui vai ser P1 e aqui vai ser P1, tá? Eu teria que fazer a mesma coisa para P2, teria que fazer a mesma coisa para P3, para descobrir quem são as coordenadas Z desses pontos, tá?
E aí a gente vai ter que fazer a coordenada N, que seria a coordenada em referente ao norte, referente à coordenada aqui, como se fosse a coordenada vertical desse mapa aqui, tá bom? Aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Seria a mesma coisa, né? Seria colocar aqui o N do P0, que a gente tem o N do P0, tá? A gente tem aqui o... peraí que eu errei aqui, tá? Mas enfim, já volto e já comento sobre isso. A distância horizontal a gente também tem entre P0 e P1, que seria a mesma aqui, tá? A gente vai aproveitar. Só que agora é vezes o cosseno. Então, aqui, ao invés de calcular o seno, seria o cosseno. Aqui eu coloquei 100 graus, tá? Por quê? Para calcular o ângulo de azimuth aqui, seria o azimuth entre P0 e A, tá? E o alfa, que seria o ângulo entre P0 e P1, tá? Então, seria aqui, ó, o azimuth entre P0 e PA, que seria esse daqui, tá? Opa, seria esse daqui, que seria em relação ao norte, tá? Mais o alfa entre P0 e P1, que seria mais isso daqui, tá? Então, aqui não é exatamente 100, tá? Vai ser 100 graus, que seria aqui entre P0 e P1, tá? Que seria aqui o ângulo horizontal, que seria o ângulo alfa, tá? Mais o ângulo de azimuth entre P0 e PA, que está aqui, ó, 20 graus. Então, seria 120 graus, mais ou menos, tá? Eu não vou fazer essa soma, mas seria aqui mais ou menos 120 graus, tá? E aí, essa resposta, isso aqui, quando você faz toda essa conta aqui, te daria exatamente o E, tá? Refazendo a mesma coisa aqui, isso teria exatamente a coordenada norte, tá? E essas outras duas fórmulas aqui só serviram para a gente colocar as informações nessas de cima, tá? Então, o que acontece? Se você... Eu não coloquei a tabela aqui, não coloquei a tabela aqui, não coloquei, tá? Então, deixa eu abrir aqui o livro de vocês, para que vocês vejam as respostas, né, que sairiam, que ele colocou aqui. Depois de calcular, né, depois de fazer todos os cálculos, você consegue ter todas as suas coordenadas de P1, P2 e P3. Então, deixa eu pegar aqui. Parar de compartilhar. Compartilhar agora o livro único. Opa, não. Descartar. Então, compartilhando aqui o livro único. Então, ó, se você quando você terminar de fazer essa conta, ó, tá aqui, ó, o azimuth entre P0 e P1 que eu falei, que seria 120 mais ou menos, tá? A distância horizontal seria o cálculo feito daquele jeito, e aí com isso você consegue ter a coordenada E e a coordenada N, tá? Desse ponto P1 de interesse. Da mesma forma, você vai fazer a mesma coisa com P2, tá? E da mesma forma, você vai fazer a conta com P3. Aqui ele colocou que esses cálculos geralmente são feitos com software, tá? Porque, cara, quando você fizer Cadê? Deixa eu voltar aqui. Quando você fizer o seu trabalho lá e colocar todos esses valores em cima de todos esses valores de P1, P2, P3, você não vai ter só 3 pontos, tá? Você vai ter P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10. Você vai ter muitos pontos de interesse, porque você vai ter que medir bastante ponto, tá? Então, por isso, quem vai fazer a conta, você vai colocar lá no Excel, você vai colocar em cima de um outro software que faça as contas, que não Excel, mas faça equivalente a Excel. Então, você vai conseguir fazer esses cálculos mais rápidos, né? Porque não é que não vai ser você que vai fazer o gráfico, a conta vai ser o software, tá? Então aqui ele só falou que as contas foram usadas aqui o Excel, mas a gente consegue fazer essas contas também na calculadora sem muitos problemas, tá? Então aqui a única coisa que aconteceu foi fazer a transformação de coordenadas retiradas da estação total, tá? Que seria a coordenada aí com distância horizontal, com azimuth, tá? Transformadas para coordenadas nesse sistema de UTM, tá? Que é o sistema de coordenadas cartográficas que a gente usa, tá? Então você consegue registrar quais são essas coordenadas
e colocar lá no documento oficial. E daí a importância, né? Por exemplo, se você quiser delimitar lá uma região, uma fazenda, um terreno, então você precisa falar que a fazenda vai de tal região até tal região, então você precisa colocar essas informações precisas, porque se você fizer a coisa errada, ou o seu terreno vai ser menor do que deveria, ou o seu terreno vai ser maior do que deveria. Imagina que numa, numa condição em que exista uma área de proteção, às vezes você invada a área de proteção com o seu cálculo, então por isso a gente precisa ter noção de que a precisão aqui é muito importante, tá? A precisão e fazer as contas, claro, né, com atenção, sem errar em nada, né? Porque a gente não vai poder errar em nada, a gente tem que colocar exatamente o que é, tá? Então, por isso ela é importante, tá? Que a gente consegue fazer através da estação total, lógico que através do teodolito também, mas teodolito vai dar muito mais trabalho, tá? Mas através da estação total, você consegue já fazer essa transformação para as coordenadas de UTM, tá? Que é eu fechei o PowerPoint sem querer, que é essa coisa que a gente usa aqui para fazer as coordenadas terrestres. Tá? É uma das formas, tá? Existem outras formas de coordenadas, tá? Essa UTM, ela é uma das coordenadas usadas e, para você ter uma ideia, o Google Earth, o Google Maps, usa esse sistema, tá? Para vocês que vão trabalhar com coordenadas, com topografia, às vezes no trabalho de vocês também vão usar isso, tá? Mas eventualmente podem usar outras, tá? Às vezes para algum trabalho específico, às vezes é interessante usar outro e não esse daí, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. A parte que eu queria que fosse prática, tá? Era essa. Tá? Que é a parte que eu queria que a gente calculasse isso, que a gente retirasse as informações, nem que fosse do teodolito, tá? Para a gente fazer esses cálculos, que a gente consegue fazer esses cálculos com o teodolito mesmo, para 3 pontos, por exemplo, a gente consegue, tá? Então, não é não é nada demais fazer isso com teodolito, mas para um monte de pontos, aí as coisas começam a ficar mais complicadas, a estação total é mais interessante, e se você tiver um monte de ponto, é claro que você vai precisar ter um software que faça as contas para você, tá? Então, era essa parte prática que eu queria muito fazer com vocês, que é a parte que eu não vejo muito sentido em passar para vocês, sendo que em passar, né, exercícios para vocês, sendo que vocês não tiveram a experiência de ter contato com isso, tá? Então, qual que seria a minha ideia? A minha ideia é que a gente guarde essa parte de contas, tá? Essa parte aqui, por mais que a gente não tenha praticado, tá? E guarde a parte do slide da aula anterior, tá? Que era aquela parte do teodolito, calcular ângulo, calcular distância horizontal, calcular desnível, tá? Para que quando a gente volte, eu espero que a gente consiga voltar em maio, em junho, né? Estou torcendo para que isso aconteça, mas a gente não tem certeza, para que a gente consiga fazer juntos, presencialmente, tá? A manipulação de instrumentos óticos, teodolito, tá? E o cálculo, né? De valores que a gente tenha retirado para que isso comece a fazer mais sentido, tá? Não é muito difícil, não, nem esse trabalho de estação total, nem o trabalho com o teodolito, não é muito complicado, é só você dominar essas duas continhas aqui, que tudo vai ficar bem, tá? Então, como a gente vai provavelmente programar um Excel para que a gente faça as contas, é só transformar só passar, né, essas contas dessa tabela para um Excel, e aí ele já vai fazer essa conta aqui automático conforme você vai inserindo as informações. Não sei se vocês sabem mexer com Excel ou não, mas quando, quando é um trabalho com volume de dados muito grande, programas tipo Excel, eles ajudam bastante, né, na programação de contas e você consegue fazer a mesma conta para vários dados ao mesmo tempo, tá? Então você consegue meio que copiar a conta para as outras informações. Então a ideia é que você faz para uma e copie para as outras, tá? Então ele já faz automaticamente a conta que você fez para aquele, para todos os outros você faz a programação em cima de um exemplo que você tenha feito, tá? Então é basicamente o que eu fiz aqui. Eu fiz para o E e no Excel, por exemplo, eu copiaria para o N, tá? Que é muito parecido, é só mudar aqui de seno para cosseno, e faria a mesma conta para P1, para P2, para P3, meio que fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V das células dessa tabela,
tá? Só que imaginando que vocês vão ter muito mais pontos, né? Você faria a cópia de todos os pontos lá no seu trabalho em cima do Excel, tá? Ou de um software equivalente, tá? Então, a parte de trabalhar com instrumentos óticos seria essa, seria você retirar, vai voltar depois, tá? Que a gente vai falar de desnível depois, tá bom? Então, a gente vai comentar de coordenadas, né? Essa transformação de ângulos feitos ali localmente, né? E transformar para coordenadas, mas para isso a gente precisa ter uma referência de coordenada já, que seria essa referência. Se a gente trabalhar com estação total, ela já dá isso aqui para a gente, tá? Ou se a gente trabalha com teodolito, a gente precisa retirar alguma informação de algum livro, de algum mapa, ou de alguma referência já feita, tá? Se vocês começarem a olhar para o chão, quando vocês olham perto de obras ou coisas assim, vocês vão ver uma coisa redondinha, assim, que chama marco. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. E esse marco, ele possui todos esses dados que a gente está falando. Então, deixa eu ver se eu procuro aqui. Ele é como se fosse um banco de dados que existem para todos esses valores. Aqui, ó. Aqui é os que eu estou achando aqui, por exemplo. Provavelmente vocês já devem ter visto isso no chão. E se vocês... Deixa eu compartilhar aqui. E se vocês começarem a perceber, vocês vão começar a ver. Então, ó, esse tipo de coisa, quando você olha isso aqui, ele é um marco e naquele ponto, em cima exatamente daquele ponto, você acessa lá o banco de dados da sua região, do seu bairro, da sua cidade, tá? E você consegue ter aquelas informações das coordenadas, do azimuth, tá? Em relação ao norte. Então, todas as informações que ele deu aqui nesse PowerPoint, que é a coordenada do P0, que é a coordenada do A, tá? O fuso, o meridiano central, o azimuth, tá? Você consegue ter em cima desse banco de dados que alguém já fez em cima daquele ponto, tá? Então, por isso que esses marcos zeros existem, ó. Se você for ver aqui também, ó, tem um mais bonitinho aqui, mais elaborado, tá? Então, esses marcos servem para que esse trabalho não fique, não precise ser feito toda hora, tá? Então, toda hora que você precisar fazer alguma medição, deve existir aqui um negócio desse, um marco que tenha esses dados, e aí você só precisa pegar esse número que tem aqui, tá, em cima desse marco e pesquisar lá qual que seria as coordenadas referente a esse marco naquela região, tá? Então, para isso, até às vezes, ter as informações das coordenadas até são mais facilitadas, porque você acaba encontrando isso aqui muitas vezes pela região que você tá fazendo a sua obra, tá? E nem precisa ser tão perto, tá? Então, se você vê aqui nesse exemplo, o ponto A, né, que seria como se fosse o ponto do marco ali, ele está a 200 metros de distância, então não precisa nem ser perto, pode ser longe, pode ser desnível, tá? A única coisa que você precisa fazer é que você tenha visão direta, tá? Por causa do instrumento óptico, né? Você precisa mirar o seu instrumento óptico em cima desse marco zero. Então não pode ter construção entre o marco zero e o ponto que você está, tá bom? Então provavelmente vocês vão fazer instalação de marcos zeros também, tá? Então, depois que você, se não tiver nenhum marco zero na região, você consegue, às vezes, cadastrar esse marco zero para que, se for preciso fazer algum outro tipo de medição na região, não precisem perder tempo procurando esse tipo de coisa, tá? Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então, o que eu falei, eu gostaria muito que a gente tivesse nas aulas presenciais para que a gente praticasse esse tipo de coisa, e fica muito mais fácil, tá? Quando a gente tem um instrumento, quando a gente visualiza o que está acontecendo, quando a gente vê de onde os dados vêm, aplicar ali na parte prática. E como nem eu e nem vocês estamos vendo, né, um teodolito ou uma estação total, não faz sentido a gente ficar trabalhando muito com isso. Então, assim, o que vocês precisam ter noção? Se esse tempo que a gente tiver aula à distância se estender até junho,
isso significa que a gente provavelmente não tem a aula presencial. Então, eu preciso passar exercícios para vocês de prática, né, de cálculo de teodolitos e de prática de estação total, tá? Que foi exatamente o que a gente fez na aula passada e o que a gente está fazendo nessa aula. Se a gente conseguir voltar, e eu torço para que a gente consiga voltar, aí a gente faz isso presencialmente, a gente para o conteúdo onde a gente estiver e volta uma aula para fazer uma prática desse tipo de coisa, de teodolito e de estação total. Se essa coisa não ocorrer, eu passo o exercício para vocês, mas aí eu tenho que procurar, às vezes, um banco de dados legal, que tenha uma contextualização legal, para que não seja uma coisa só tipo, calcula aí porque está pedindo, tá? Então, como eu não pesquisei ainda esse tipo de coisa, eu estou meio que torcendo para que a gente volte e que a gente faça uma medição que seja interessante, que seja importante para a gente no momento, tá? Senão, eu preciso procurar um problema que tenha uma fundamentação legal, que tenha um, um problema legal de ser resolvido para não chegar e falar assim, calcula isso aqui porque ele está pedindo, tá? Então, para não ficar uma coisa desse jeito, eu prefiro esperar um pouquinho e ver como é que vai ser essa, essa paralisação que a gente está tendo forçada aqui, tá? Então, vamos aqui voltar para o PowerPoint, então. Voltar para a aula, deixa eu ver quais são, que horas são. São 8h40, vamos fazer o intervalo agora, que senão fica muita coisa ao mesmo tempo. E quando eu voltar, quando a gente voltar do intervalo, vai ser a coisa mais teórica que eu falei, tá? A gente vai ficar em cima das teorias, né, de como se fosse de cartografia, né? As teorias de modelos terrestres, né, de pensar em cima de modelar a Terra para que a gente consiga fazer uma planta, de uma região pequena, de uma região grande, então os problemas que enfrentaram historicamente em relação a isso. Tá? Então vai ser uma coisa mais teórica, daqui para frente não tem mais cálculo, nessa aula pelo menos, tá? Então vai ser uma coisa super teórica, uma coisa mais histórica, acho que vai ser mais tranquila para lidar com essa informação, tá bom? Então a gente volta 9 horas mais ou menos, 9 horas, 9h05, tá? 20 minutinhos, e aí a gente termina essa parte aqui de teoria, tá bom? Então, vou pausar aqui a transmissão. Vou colocar... Não ligue para o meu cachorro que ele está latindo aqui. É o que acontece aqui, mas enfim. A gente não pode esconder aqui o cachorro, né? Então ele tem que latir. Então, vou colocar aqui para a gente voltar às 9 horas.
Pessoal, vamos, vamos lá. Bom, a gente vai começar a falar agora de maneiras de fazer essas medições, né? Uma das maneiras que a gente fez até agora foi utilizando o teodolito e a excitação total, tá? E aí o procedimento, né, de você retirar medidas da Terra, seja com esses instrumentos ópticos, seja re- com metro, com como fala? Com laser, com satélite, com GPS, ou seja, você modelar a superfície terrestre ou de outros planetas, de outros corpos celestes, esse processo se chama de geodésia, tá? E aí ele define aqui três tipos de geodésias, tá? A geodésia geométrica, que ele mede ângulos e distâncias na superfície terrestre, tá? Então, por exemplo, o que a gente fez de utilização de teodolito e estação total seria a geodésia geométrica, tá? Existe também a geodésia celeste, que ele é feito utilizando instrumentos tipo satélite, GPS, tá? Então ele utiliza técnicas espaciais de posicionamento, tá? E tem a geodésia física, que ela leva em conta também a gravidade, tá? Utilizando as medidas gravimétricas, tá bom? Então, o que a gente vai focar, é claro que vai ser a geodésia geométrica e a geodésia celeste, tá? Que a gente vai usar também, mais para frente, alguns conceitos de satélites, tá? E de GPS, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai ficar na geodésia geométrica, que é o que a gente faz no trabalho de campo, usando teodolitos e estações totais, tá? Mas nada impede também de a gente usar instrumentos que misture duas dessas geodésias, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender alguns problemas que a topografia enfrenta quando comparado com a geodésia, tá? Então, a ideia é que quando a gente está trabalhando com campo, usando teodolito, usando estação total, a gente está imaginando que o nosso plano de trabalho, ou seja, o nosso plano de medição, é exatamente um plano, tá? Só que a gente sabe que a gente está em cima da Terra, né, do planeta Terra, e o planeta Terra tem uma curvatura, tá bom? Então, quando a gente faz a medição, a gente acaba considerando que as medições de distância, elas se comportam em cima de um plano, que a gente chama de plano topográfico, tá? E quando a gente acaba medindo distâncias muito grandes, essa curvatura acaba interferindo, tá, na medição real. Então, a gente acaba considerando, quando a gente faz a utilização de instrumentos terrestres na superfície da Terra, a gente acaba considerando que a superfície da Terra é plana, tá? E quando, na verdade, não é. E por isso, quando a gente precisa medir uma distância muito grande, a gente tem que considerar essa curvatura, porque a gente não vai medir mais uma superfície reta. Quando a gente está localmente, que a gente fala, quando a gente está numa medição que tem curto alcance, a gente pode considerar que a superfície é plana, porque a gente acaba até planificando, né, às vezes, o terreno. Tá? Mas à medida que a superfície que a gente está trabalhando está aumentando, a curvatura da Terra vai ficando mais evidente. Tá? Então, a gente precisa considerar essa curvatura caso a gente precise de cálculos mais precisos, tá? Caso a gente precise ficar lidando com distâncias muito grandes. Então, um problema clássico para vocês entenderem que a gente não pode considerar, às vezes, o plano como forma geral de trabalho, é a distância que um avião percorre, tá? Quando ele faz uma viagem de um ponto a outro da Terra, tá? Então, se você pegar um mapa, como a gente está acostumado, a gente esperaria que o avião fizesse essa distância aqui, ó, que seria a distância mais curta quando a gente fala em geometria plana, quando a gente considera um plano, tá? Mas quando a gente considera a superfície terrestre, a distância mais curta, ele acaba não sendo uma reta quando a gente olha no plano, tá? Quando a gente olha, desculpa, quando a gente olha no mapa. Ele acaba ficando uma, uma curva, tá? Então, esse é só um exemplo que, às vezes, quando a gente considera a curvatura terrestre, a gente precisa mudar o nosso ponto de vista, tá? Que, às vezes, o que a gente está calculando, a gente está considerando as coisas planas, e as coisas não são planas, pelo menos a superfície terrestre não é plana,
tá? Se a gente precisar, né, trabalhar com áreas muito grandes, tá? Com comprimentos muito grandes, tá bom? Então, o que acontece aqui nesse trecho, nesse finalzinho de aula, é exatamente a descrição dessas coisas de geodésia, a evolução, tá? Do pensamento para a gente adaptar uma coisa em que a gente vai começar a trabalhar melhor na aula que vem, tá? Então, ó, aqui eu coloquei aqui mais ou menos a evolução do pensamento de como foi o entendimento, né, da superfície terrestre. Então, lá antes de Cristo, 600 antes de Cristo, Tales de Mileto, que é o cara lá do Teorema de Tales, da geometria, ele imaginava que a Terra era um disco que flutuava em torno de um ponto. Então, ele orbitava em torno de um ponto. É como se fosse um barco, tá? Que ficava girando em torno de um ponto, e daí ele provavelmente faria lá a relação entre estações de ano, entre o ano completo, né? Então, a ideia é que ele ficava girando em cima de um oceano, tá? Então, ele entendia que a Terra era plana e para ele estava explicado dessa forma. Um pouco depois, já pensaram, né, de acordo com a visualização de astros, de estrelas, tá? Já pensaram que a Terra era um cilindro, tá? E a Terra girava, né, como se fosse um copo que girava com os astros em cima dessa superfície desse copo. Então é como se fosse um copo mesmo que girava, tá? Em torno do eixo no eixo central do copo, tá? Então era um cilindro que girava no sentido leste-oeste. Depois Pitágoras, ainda na mesma época, ainda 500 antes de Cristo, tá? Ele já meio que suspeitava que a Terra era redonda, tá? Que girava em torno do Sol, tá? E Aristóteles depois percebeu que a Terra seria redonda pelo fato do eclipse, né? Formar sombra e a sombra ser redonda. Então ele já percebeu que essa sombra era a sombra da Terra e era sombra de outros astros também, e por isso ele já percebeu que a Terra poderia ter um formato redondo, tá? E, e também ele verificou isso também de acordo com o movimento que as estrelas fazem. Acho que vocês já devem ter visto aquelas fotos de longa exposição de estrelas, elas fazem um movimento curvo, tá? Não um movimento reto. Então ele também percebeu que isso, a Terra giraria, né? E de acordo com esses movimentos das estrelas que eles faziam, que elas não estavam sempre na mesma posição. Então ele já meio que suspeitava isso. Aí depois Eratóstenes, que foi o carinha que a gente falou na aula passada, tá? Ele foi o primeiro a calcular com aproximação o raio terrestre, tá? E o modo que ele fez isso está colocado lá na aula anterior, tá? E ele usou trigonometria, tá? Usou a sombra de um graveto em duas cidades diferentes na mesma época do ano, no mesmo dia, tá? E com isso ele conseguiu calcular o raio da Terra, tá? Então ele percebeu que as sombras, elas não no mesmo dia, em um lugar ela não tinha sombra, em outro lugar, no mesmo objeto, ele já tinha sombra. Então quer dizer que o Sol ele não estava com a mesma angulação nesses dois pontos. Então com isso ele colocou a hipótese que a Terra seria redonda por conta disso, tá? E aí está explicadinho com mais detalhes na aula anterior. A gente já falou sobre isso lá na aula anterior, tá? E aí o Estrabão ele calculava distâncias utilizando instrumentos rudimentares. Então foi o primeiro a utilizar como se fosse o parente distante aí do teodolito, né, para calcular distância, tá, usando instrumentos, tá? Então, claro que ele entendia aqui que a superfície seria plana, então ele também desconsiderava que a, que a superfície da Terra tinha curvatura, tá? Pelo menos para fazer essas medições. E o Ptolomeu foi o primeiro cara que ele imaginou que a Terra era o centro do universo e todo o resto do universo girava em torno da Terra, tá? E foi o primeiro cara que também elaborou mapas com latitude e longitude, então também teve aí uma compreensão da Terra, tá? Usando mapas, então ele fez uma planificação, vamos dizer assim, de uma região, né? A região era o Império Romano, então ele fez aí pelo menos mapas de uma região terrestre, então ele também precisou
considerar que as distâncias, às vezes, elas não eram 100% o que pareciam ali no plano, tá? Depois, Newton foi o primeiro que pensou que a Terra ela não era exatamente na forma esférica, tá? Ela era uma forma de elipse, tá? Então, para quem não lembra, elipse, lógico que eu estou exagerando aqui, tá? Então, elipse é como se fosse um círculo achatado, tá? E ele teria essa forma mais achatada nos polos por conta da força centrípeta, tá? Então, conforme a Terra gira, o meridiano ela gira com mais, o meridiano, desculpa, o equador aqui, ela gira com mais velocidade e com isso esses pontos aqui eles têm mais força centrípeta ou centrífuga, né, como você quiser chamar, do que esses pontos. Então, a tendência é que esses pontos aqui sejam mais afastados do centro do que esses, tá? Com a medida, com a idade da Terra, com a evolução da Terra, há muito tempo fazendo isso. Então, os pontos mais próximos do Equador, eles tendem a ser mais afastados do centro por causa dessa força que é muito maior no Equador do que nos polos, tá? Aí, depois Cassini, que é um francês, ele colocou aqui ele viu que o arco do meridiano, ele diminuía com o aumento da latitude. Como assim? Imagina que você pegou a Terra aqui e cortou ela exatamente no meio, tá? Se a Terra fosse exatamente redonda, se você pegasse esse meridiano aqui, ele seria exatamente a mesma coisa, a mesma coisa que esse meridiano, que esse arco aqui, tá? Mas como a Terra não é exatamente redonda, quer dizer que quando você pega o mesmo arco aqui e o mesmo arco aqui, essa coisa aqui não tem o mesmo comprimento desse, tá? Então, com isso, ele percebeu que a Terra não seria exatamente redonda, ou, desculpa, esférica, né? Então, quer dizer que existia alguma deformação, tá? Para meio que comprovar essa ideia do Newton, que a Terra tinha uma forma elipsoidal. Então, é mais uma confirmação de que a Terra não era exatamente esférica, tá? E, por último, tem esse modelo geoide aqui. E esse modelo geoide, ele leva em conta também que existe variação gravitacional, tá? Por conta da irregularidade do relevo terrestre. Tá? Então, existem espaços que têm mais massa do que outros, então, com isso, a força gravitacional em alguns lugares é um pouco diferente de outras. Então, resumindo, o modelo geoide ele também considera as imperfeições na Terra. Então, é como se fosse como se fosse aqui a esfera, tá? Mas aí com algumas imperfeições aqui, tá? Então seria mais ou menos uma ideia parecida com isso, o modelo geoide, tá bom? Então, com isso a gente tem aqui alguns modelos que foram usados, tá? Durante a evolução desse modelo, dessa modelação, tá? Do, do planeta, tá? E esse estudo, né, do da forma terrestre é chamada de geodésia, tá? Então, esse estudo dos comprimentos, dos ângulos e da forma terrestre é isso que é a geodésia, tá? E aí, com isso, aqui, ele define o que é o datum geodésico, tá? Então, é um modelo matemático a partir do qual é representada a superfície terrestre, tá? Numa carta, ou seja, numa superfície planificável. Então, todas essas coisas anteriores seriam como se fossem datums geodésicos que cada uma delas representa, de alguma forma, a superfície terrestre. Algumas delas, é claro, com bastante erro, tá? Se você for ver, lógico, né, detalhes. Um disco flutuante, tá? 600 a.C., a 2.500 anos antes, há 2.500 anos, eles tinham essa percepção, não deixa de ser uma percepção da Terra, tá? Mas é óbvio que a gente está tentando fazer, né, a representação real, né, da superfície terrestre. Então, com isso, existem vários modelos que são aceitos quando a gente pensa na superfície terrestre, tá? Uma das formas mais aceitas é a forma do Newton, tá? Que a forma tem uma forma de elipse, tá? Ela é uma elipse girada aqui em torno desse eixo aqui, tá? Do eixo vertical, tá bom? Ela é feita, é claro, para resumir, para tentar fazer uma aproximação razoável, né, da superfície, mas é claro que a gente entende que ela não é exatamente o que acontece, tem algumas deformações, tá bom?
Então, o elipsoide de referência, né, seria um elipsoide específico, tá, que você poderia utilizar para modelar a superfície terrestre. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, uma esfera. Uma esfera não deixa... Tudo bem, lógico, né? Imagina que é uma esfera. Uma esfera não deixa de ser um elipsoide, tá? É um ovo... É um ovo, não. É uma elipse, desculpa, com esses dois eixos iguais, tá? Não deixa de ser um elipsoide. Então, uma esfera não deixa de ser um elipsoide de referência, tá? Então, você pode ter uma esfera como referência para algumas coisas da superfície terrestre, tá? E para outras coisas, talvez não seja interessante ter essa referência, talvez seja interessante ter uma referência de uma elipse um pouco mais achatada, tá? Talvez, às vezes, um pouco mais achatada ou um pouco menos achatada. Então, existem vários elipsoides de referência. Deixa eu ver se eu não coloquei aqui. Deixa eu ir lá no livro único para mostrar para vocês. Existem vários elipsoides de referência que podem ser utilizados, tá? Então, vou colocar aqui. Deixa eu ir até lá. Que já é a última coisa que a gente precisa falar. Então, aqui. Aí ele coloca aqui, ó, os principais elipsoides de referência que você pode ter hoje em dia, tá? Então, o que significa isso? Que você tem um eixo, tá? E um achatamento, que tem a ver com o foco da elipse lá. Então, quer dizer que aqui são alguns modelos de elipsoides que são aceitos, tá? Para fazer a modelagem aqui da superfície da Terra, tá? Então, aqui você tem o eixo equatorial, o eixo polar, então quer dizer que quantos metros tem o eixo equatorial, que seria isso daqui, quantos metros tem o eixo polar, tá? Você percebe que os dois são muito parecidos, tá? Com o eixo polar, ou seja, essa distância aqui sendo um pouquinho menor, tá bom? Então ela é mais achatada nos polos, tá? Então você percebe aqui que tem vários modelos que são aceitos, tá? Muito, muito parecidos, tá? Mas são modelos provavelmente que são usadas nas referências bibliográficas e nos trabalhos para tentar fazer uma representação da Terra de uma forma geral, tá? E aí você percebe que tem o último aqui, ó, são vários modelos aqui, ó, todos eles muito parecidos, ó, 377, 378, então com uma medida muito, muito parecida, tá? E aí você vê a última aqui, ó, que é quando você tem uma esfera, ou seja, você tem os dois eixos com a mesma distância, tá? Então, quer dizer que esse eixo aqui e esse eixo têm a mesma distância, ou seja, também é um modelo que é aceito para fazer a aproximação aí da superfície terrestre, tá? Então, o que a gente vai falar a partir da aula que vem vai ser essa ideia do datum geodésico, tá? Que é trabalhar um pouco mais com essa superfície terrestre, tá? Olhar de uma forma geral e considerar essa essa irregularidade, né, da superfície como um todo, tá? E não considerar ela como se fosse uma esfera ou não considerar como se fosse um plano quando a gente trabalha, por exemplo, em um campo de dimensões menores, como, né, o exemplo do teodolito e da estação total. Então, a partir da aula que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre esse datum geodésico aqui, tá? Sobre a interpretação de formas, né, do modelo terrestre, tá bom? Então, a gente fez aqui 2 unidades na aula de hoje, tá? Que foi a unidade, foram, né, as unidades cadê? De estação total e datum geodésico, tá? Na aula que vem, a gente vai fazer sistema geodésico de referência, tá? Que nada mais é aquela referência que a gente estava comentando, e sistemas de transformação de coordenadas. Então, a gente vai meio que começar já a trabalhar com aquela coordenada que a gente estava comentando lá, meio que a transformação de coordenadas polares, coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, seria o modo de olhar para diferentes representações de um mapa terrestre, tá? E fazer a relação entre diferentes mapas. Então, não sei se vocês já viram, existem vários mapas que são aceitos. Por exemplo, o mapa mundi que a gente tem geralmente, ele não é tão aceito porque ele vai deformando as coisas de acordo com a aproximação dos polos. Tem um exemplo clássico que ele coloca a comparação do tamanho dos Estados Unidos em relação ao tamanho da África. Se você for ver,
o tamanho dos Estados Unidos dava para encaixar quase no tamanho da África, no mapa mundi que a gente tem. E na realidade ele não, um mapa planificado, né, claro. Na realidade ele não é exatamente essa proporção. Por quê? Porque o mapa que a gente usa, ele faz uma deformação de acordo com a proximidade dos polos. Então as coisas que estão mais próximas dos polos acabam ficando muito maiores do que realmente são, tá? Então a gente vai ver diversas formas aqui de representação da superfície terrestre, tá? Inclusive os mapas, né, que a gente tem, e a transformação de coordenadas, ou seja, como é que a gente transforma a coordenada de uma representação para a coordenada de outra representação. Tá? E aí isso aqui vai ficar muito mais claro quando a gente começar a entender os mapas que a gente vai usar. Tá? Os mapas que a gente pode usar para tentar fazer a transformação de coordenadas. Tá bom? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem como vai ser daqui para frente. Como a gente teve que adiar a aula da semana passada por conta daqueles imprevistos lá do horário, na aula que vem a gente vai ter que fazer outra aula de topografia. Na verdade, vai ser o dia normal. É que hoje não seria aula, eu só tirei a aula da semana passada, que teria aula na semana passada, e coloquei nessa semana que não teria. Então, eu só troquei essas 2 semanas. Na próxima semana seria uma semana que teria aula normal, tá? Então, a gente tem a aula aí, deixa eu ver qual dia que é aqui. A gente vai ter a aula aí no dia 14, tá? E depois só no dia 28. E aí volta a ficar uma semana sim, uma semana não, tá bom? Então a gente vai ter aula no dia 14 e depois só no dia 28. Até porque dia 21 é feriado também, né? Mas enfim. Então, a gente tem aula na semana que vem, dia 14, tá? E depois volta a ser aquele esquema de semana sim, semana não, tá? Então, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar colocar alguma atividade simplesinha de cálculo para vocês, tá? Do cálculo de transformação de coordenadas aqui, tá? E pedir para que vocês entreguem, tá? Então, uma coisa parecida com o que a gente viu aqui na aula de hoje, tá? Que é aquela transformação para coordenadas Z e N, que é aquela transformação do UTM, tá bom? Então, aqueles dados que a gente tira da extração total e transforma para para a coordenada de UTM. Tá? Então, eu vou tentar colocar alguma atividade para vocês assim lá no AVA, alguma coisa curta, porque eu falei que eu acho que faz mais sentido a gente trabalhar melhor com isso quando a gente voltar presencial, mas só para vocês terem alguma pontuação também para contar, né? Para não ficar sem pontuação nessas semanas, que acho que senão vai ficar ruim mais para frente, né? Então, eu vou colocar para vocês provavelmente até quinta-feira lá no AVA, tá? Então, vai ser exatamente uma coisa parecida com o que a gente fez, só vou tentar pegar um problema que faça um pouco mais sentido, tá? Um pouco mais sentido para a gente, e eu vou colocar lá para vocês no ar, tá? E aí essa entrega é até a terça-feira que vem, antes da aula, então enquanto não começar a aula, você pode entregar. Então, nossas entregas sempre vão ser até a hora antes de começar a aula, tá bom? Então, com isso a gente terminou o que a gente tinha para falar hoje, né? Resumindo, esse sistema de geodésia, tá? E a ideia é de fazer o cálculo de estação total, tá? Talvez pode aparecer algumas dúvidas na questão de cálculo de estação total, e se for preciso, vocês podem mandar e-mail, pode tirar dúvidas sem problema nenhum, tá? Mas é só seguir aquelas formulinhas que eu coloquei aqui, tá? Só seguir a tabelinha, não tem muito segredo não, tá bom? Talvez a coisa que vocês vão precisar trabalhar um pouco, que eu não sei se vocês já trabalharam, é aquela coisa de graus, minutos e segundos. Mas na pior das hipóteses, como ele já vem com graus, minutos e segundos, é só colocar numa calculadora que faça lá o seno e o cosseno de ângulos dessa forma, que vai ser fácil também, tá? Então, as calculadoras geralmente elas fazem os cálculos com graus, minutos e segundos também, que geralmente a gente só coloca grau, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para a aula de hoje, pessoal. Se vocês quiserem comentar algumas coisas aí, fiquem à vontade, pode falar, mas eu terminaria por aqui.